Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento, em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre, e foi absolvida pelo pecado. Só que recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Então, quando eu busco esse perdão de Deus, e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, porque Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina, que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem
o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com o seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Que Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós. Quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente, que lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude. Porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim. Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não achei. Até você confessar que você roubou. Tava lá no quintal do outro, eu peguei pra mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela conta a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar. Não, na verdade eu não ganhei não. Eu peguei lá para brincar um pouco, sem a presença do proprietário. É assim, imagina, se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos, tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado.
E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados. Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele. Que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. E ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele. Eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso? Porque você tem dificuldade de sentir-se amado? Porque o resultado da sua vida não é satisfatório? Não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você? Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas,
se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois. Porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém. Saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador. Provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza, eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu.
E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana. Que compreendeu Deus inerente ao homem. O homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço. Não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar. 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? Deus não negou a nós. Não, definitivamente Deus não nos negou. Ele nos deu todos os recursos para a gente poder chegar a essa realização humana. E por que não dizer, chegar a essa santidade. Só que, às vezes, na vida, as escolhas que nós vamos fazendo, vamos nos colocando totalmente distantes do lugar que a gente pode ocupar. Eu mesmo já contei aqui, em algumas situações, de um episódio em que o meu pai, num momento em que ele estava perdido no álcool, que meu pai foi um grande homem, eu não tenho isso aqui para dizer dele, mas infelizmente ele foi alcoólatra, e o álcool o fez ficar fora do lugar que era dele. E um exemplo muito simples, foi quando um dia ele bebeu demais, não conseguiu voltar para casa, e nós somos chamados para ir buscá-lo. Eu me lembro, eu era pequeno, fui com minha mãe e meu irmão Geraldo. Quando nós chegamos, o meu pai estava caído assim na sarjeta, a bicicleta dele caída do lado, meu pai era pedreiro, e embriagado não conseguiu voltar para casa, caiu e ficou desacordado ali. Eu me lembro, minha gente, que quando via aquela cena, eu senti muita vergonha. Ficava olhando assim para o lado, para ver se não tinha nenhum coleguinha meu vendo aquela cena. Depois o tempo passou e eu descobri que aquilo não era vergonha, era uma indignação. É diferente. A indignação é quando você vê a pessoa certa no lugar errado. E você sabe que depois, como padre, eu tenho toda hora essa oportunidade de viver. Eu me lembro muito da cena. Quantas vezes eu encontro pessoas certas nos lugares errados? Ou até mesmo vivendo um papel errado. Essa música tem uma frase bonita, né? Sim, aqui é o meu lugar. É isso que faz uma pessoa ser feliz. Quando ela constrói a dinâmica dos seus dias no seu. Quando ela percebe que ela está girando no eixo certo. Ela tem dificuldades? Tem, porque todo mundo tem. Mas ela está no lugar certo. Ela está sofrendo pelas causas certas. Diferente de uma pessoa que está perdida, que já está distante do que ela pode, escravizada por tantas coisas ruins que essa vida oferece. Eu sempre digo isso. O mundo é muito cruel, a vida é muito cruel. Porque nem sempre nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Ou que estão interessadas em fazer vir o que temos de melhor. Nem sempre as pessoas estão comprometidas em nos fazer trazer à tona o que temos de melhor e que nos faz estar no lugar certo. Porque é isso que diferencia um ser humano do outro.
no processo da conversão. É ele, é a capacidade que ele tem de ser consciente de que está no lugar certo. Às vezes eu fico intrigado com as minhas escolhas, em perceber que às vezes elas não estão me ajudando a estar no lugar certo. As pessoas que tragam para estarem ao meu lado, as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim, tudo isso vai me dizer se eu estou no lugar certo ou não. Você sabe disso. Você tem muitas pessoas que têm influência sobre você. E se for honesto, você saberá dizer se a influência desse ou daquele é boa na sua vida. Aquele companheiro, volto a dizer, pode não ser amigo, ele lhe ajuda a buscar o que existe de melhor em você ou não? É o contrário. Pois é, conversão é isso, é você mudar as peças de lugar, é você ter coragem de identificar onde é que você está caindo, onde é que você está errando, onde é que você está perdendo a oportunidade de estar no lugar certo. Esse menino passou boa parte, o Evangelho não conta quanto tempo. Não sei quanto tempo ele levou para viver a desilusão. 5, 6, 10 anos é o tempo que durou o dinheiro. Porque o dinheiro o iludiu. O dinheiro comprou falsos amigos. O dinheiro comprou o falso lugar. Então ele suportou a vida ali naquele tempo. Ah, mas na hora que ele ficou nu, na hora que o dinheiro acabou, na hora que os recursos se esvaíram, o que sobrou? Ele e a sua escolha. A escolha infeliz que o levou para distante dele mesmo, do lugar que lhe pertencia. E esse menino só começou a se curar, ele só começou a voltar para casa, porque isso também é interessante perceber. Antes dos passos dos pés encontrarem a estrada, ele precisou encontrar dentro dele o significado do Pai na vida dele. Então, no primeiro momento, ele nem pensa na possibilidade de voltar como filho. Ele pensa na possibilidade de voltar como um empregado, porque ele sabia que o Pai era bondoso e tratava bem as pessoas que o serviam. Então ele chegou à conclusão de que se ele voltasse a viver na casa do Pai como um dos empregados, ele já estaria no benefício, já estaria no lugar certo. O que ele não imaginava é que o Pai o receberia como um filho, coisa que ele nunca deixou de ser. Isso ele não gastou. Ele gastou o dinheiro. Ele não gastou a filiação. Porque essa é mantida com amor. E o amor não morre, o amor não termina. Amor quando é amor, vínculo quando é vínculo, é definitivo. Pode até mudar, mas ele não acaba. E às vezes muda para melhor. Às vezes muda para muito melhor. Nós muitas vezes não nos beneficiamos das mudanças do amor, é porque nós temos medo de vivê-las. Na vida desse menino, o amor do pai, quando ele voltou para casa, foi ainda muito mais intenso do que quando ele estava ali, junto com ele. Conversão é isso. É a gente lembrar quem a gente é e, sobretudo, quem a gente ainda pode ser. E trabalhar para que, na rotina da nossa vida, os nossos hábitos corroborem, ajudem essa santidade, essa realização humana florescer em todos nós. De vez em quando Deus nos visita de maneira muito concreta através das pessoas. Aliás, ando pensando que é uma das formas privilegiadas que nós temos de receber a presença de Deus é através de um amigo de verdade. Digo isso porque
É tão humano, né, amar, é tão humano sofrer, é tão humano perdoar, necessitar ser perdoado. É tão humano errar. E o amigo é com quem nós dividimos diariamente as dinâmicas destes verbos. Quando falo amigo, eu coloco a possibilidade de que tenhamos dentro de casa uma mãe que seja também uma amiga, um pai que seja também um amigo. Nas devidas proporções, né? Uma amizade que não ofusca o papel fundamental daquela pessoa na nossa vida. O primeiro papel do pai não é ser amigo, é ser pai. Mas ele pode ser um pai amigo. Quando nós encontramos em alguém a possibilidade de conjugar a mística cristã de maneira tão concreta, tão real, tão verdadeira, quando alguém, pelo mistério de ser quem é, nos acompanha, quando alguém no mistério de ser quem é, alivia a nossa existência. Eu não gosto de julgar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Eu tenho consciência de que algumas coisas que eu preciso, só eu posso me oferecer. Aliás, boa parte do que eu preciso, só eu posso me oferecer. É muito injusto que eu peça ao outro que me dê aquilo que só eu posso me dar. Por exemplo, amor próprio, né? Sou eu o primeiro a administrar o amor que mora dentro de mim, a minha experiência pessoal de ser quem eu sou, de ter de administrar todos os dias o sentido para a minha existência. Sou eu que tenho que abandonar todos os dias a ilusão de que a vida é perfeita, de que eu terei uma vida maravilhosa, de que tudo será esplendoroso. Não. Sou eu que preciso administrar diariamente a compreensão de que tudo está marcado pelo limite e que mesmo sendo marcada pelo limite, a vida pode ser boa. Eu não tenho que esperar do outro que a minha vida seja boa por causa dele, não. O primeiro passo para isso é aqui dentro do meu coração, na minha cabeça, quando eu faço a minha higiene pessoal, né? Da mesma maneira como eu preciso lavar o meu rosto, eu também preciso lavar a minha alma todos os dias para que caiam por terra todas as ilusões de que essa vida deveria ser perfeita, de que tudo será maravilhoso, de que tudo será esplendoroso. Não. Não é assim. Então todos os dias eu preciso fazer cair por terra o que não é verdadeiro. Já parou para pensar que muitas vezes nós não somos felizes porque nós passamos boa parte do nosso tempo idealizando a vida? Idealizando as situações, as realidades, ou até mesmo cometendo esse crime cruel de ficar preparando sempre para o futuro uma alegria que deveria ser vivida hoje. É aquela mentira, né, que a gente escuta, a vida começa aos 40, isso é mentira. A vida começa toda hora. Como se aos 40 nós tivéssemos condições de interpretar o que passou como algo que não valeu a pena, com a possibilidade de projetar um futuro como se agora a vida estivesse valendo. Não, a vida vale toda hora. Mesmo quando nós experimentamos a mais atroz de todas as dores, quando nós experimentamos a morte, a vida sempre vale a pena. Eu não tenho o direito de ficar aqui hoje projetando uma alegria para o futuro sem me interessar pelo cotidiano que me rodeia. Esse é o meu sentido. Assim como preciso lavar o rosto todos os dias de manhã, eu preciso lavar a minha alma para que caiam todos os excessos que infelizmente coloco e permito que coloquem sobre ela. É o primeiro passo, minha gente, para que a vida seja possível. É o primeiro passo para que a gente tenha condições de administrar a existência com todos os fardos que são próprios dela. E nós não podemos abrir mão dos fardos que são próprios da existência. Não existe um sentido pronto. Por isso que eu gosto tanto do cristianismo, porque ele não nos ilude. Jesus em nenhum momento propõe aos seus seguidores uma vida maravilhosa e mágica, distante dos sofrimentos, distante das lutas, porque Jesus compreende a vida como ela realmente é. Ela pode ser maravilhosa, pode, mas ela também pode ser muito triste.
E que é na arquitetura dessas duas possibilidades que nós nos posicionamos com a responsabilidade, então, de viver com dignidade aquilo que nos foi proposto hoje. E assim a gente é amigo, assim a gente é pai, assim a gente é irmão. Que há sofrimentos que estão ao nosso lado, que por mais que a gente seja solidário com aquele sofrimento, a dor continua sendo do outro. É o limite. É o limite que o pai precisa enfrentar todos os dias com o filho, ao olhar para aquela criança saindo com a sua mochilinha para ir para a escola, e o pai não ter condições de salvar aquela criança de todos os sofrimentos que ela terá de enfrentar naquele dia de aula. É assim que a gente ama muitas vezes, querendo colocar uma redoma de proteção para que o outro não sofra aquilo que nós precisamos sofrer para ser quem a gente é, mas aí nós cometemos uma injustiça. Você, se retirar o que você sofreu, se retirar as lutas que verdadeiramente você precisou travar para ser quem você é hoje, é provável que você não teria dado muito certo na vida, não. Então, no gesto de querer amar e proteger, nós queremos privar o outro de viver aquilo que realmente o fará crescer. Já observou como nós fazemos isso quando nós amamos? Aí a gente oferece ao outro um amor que desprotege. Muitas vezes, a nossa proteção é uma desproteção. Porque ao rodear o outro de todas as atenções e carinhos para que ele não sofra, nós estamos privando justamente do elemento mais humano, daquilo que nós podemos, que é inegável na nossa condição, que é justamente o fato de sermos limitados. Hoje eu precisei viver um dia rodeado pelos meus limites. Limites físicos, limites pessoais, humanos, psíquicos, emocionais. E mesmo assim, eu precisei dar conta da vida. Os meus amigos fazem parte desse processo. Mas o primeiro passo é sempre meu. E é aqui que Deus mora, minha gente. Nessa motivação. É aqui que a conversão precisa acontecer. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Nós não queremos que Ele modifique a nossa vida. Nós queremos que Ele modifique quem somos. Porque se Ele modifica quem somos, é bem provável que naturalmente a gente modifique a vida que a gente vive. É aqui que Deus precisa agir, nesse núcleo central, onde o eu mora. Se é que nós podemos localizar onde é que o eu mora, né? Acredito que na nossa cabeça. Tudo o que eu sou passa aqui pelo meu sistema cerebral, pela minha inteligência, pelas minhas aptidões. Tudo que você é passa pela sua cabeça. É por isso que eu digo sempre, né? A conversão é aqui. É no jeito como nós pensamos, é no jeito como nós olhamos para o Pai, é no jeito como nós olhamos para o Filho, é no jeito como nós olhamos para quem amamos. Por isso que o cristianismo é tão concreto. Porque ele modifica o nosso jeito de amar. Tá bom, eu quero amar, mas eu não quero colocar o outro numa redoma para receber o meu amor. Eu quero amar ao lado. Eu quero amar, mas sem privá-lo do sofrimento que ele terá de enfrentar quando a vida for dura para ele. E eu quero ser maduro o suficiente para entender que a vida é assim mesmo. Que eu não tenho o direito de criar dentro de mim um espírito de vítima que vai me justificar como um eterno fracassado. Porque às vezes acontece isso, minha gente. A vida, ao ser dura para cada um de nós, parece que nos dá o direito de um atestado de vítima. Que nós vamos sempre apresentar para justificar a nossa falta de coragem, a nossa falta de mobilidade, a nossa falta de esperança. Não é para ser assim. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Em nenhum momento Jesus prometeu aos seus discípulos que seria fácil. Veja a linguagem que ele usou. Faça uma visita aos evangelhos e você vai ver que em nenhum momento Jesus deixou de falar de luta, de espada, de processos dolorosos, de cruz. Eu não me identifico mesmo com algumas perspectivas, algumas maneiras de interpretar o cristianismo. Quando você tem
Você identifica que Deus está te abençoando somente porque você está ficando rico, somente porque você está se livrando dos problemas. Você identifica que Deus está sendo uma bênção na sua vida porque Ele te faz vencedor o tempo todo. Tudo bem. Não é nenhum problema você pensar a vitória como uma vocação que Deus nos dá. Mas nós não temos o direito de desvincular a vitória do processo de luta. Nós não temos o direito de dizer, pague o dízimo nessa igreja e a partir de agora você será um homem ou uma mulher abençoada. Não é assim que Deus age. Ou até mesmo identificar que muitas vezes o insucesso é identificado como falta da presença de Deus na nossa vida. Não. Muitas vezes o insucesso é um processo natural das escolhas que nós fazemos e Deus estará lá do nosso lado sim, no momento do insucesso. Eu não estou diabolizado no momento do meu insucesso. Eu não posso identificar a pobreza do outro como uma manifestação da não predileção de Deus por ele. Não. Deus está em todos esses lugares, Deus está com os fracassados, Deus está com os pobres, Deus está na miséria. Ali onde existe o miserável, Deus está presente. E se por acaso nós, com a nossa atitude, conseguirmos quebrar o poder daquela miséria por força do nosso empenho, que está sempre agraciado. Eu gosto de dizer isso. Toda a ação humana que é de promoção do bem, que é de vitória, de transformação, já está naturalmente abençoada. É a graça de Deus agindo em nós. Eu não posso ser bom sem a graça de Deus agindo em mim. Até para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso da ação da graça em mim. E ali identificar que este processo, ele é humano, ele é natural. E eu não posso me opor àquilo que é humano em mim. Porque é no acolhimento dessa humanidade que Deus vai agir. É assim que Ele visita a nossa vida através de amigos. Que nos dão a palavra certa, que nos encorajam, que nos recordam que nós temos de estabelecer diariamente esse pacto com a existência. Para que a nossa religião seja frutuosa, minha gente. Para que nós não sejamos vítimas de um discurso alienante, de um discurso que nos desobrigue das responsabilidades humanas, que abraçadas às graças divinas, geram homens e mulheres realizados. É interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, não é? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas, e foi além, não ficou parado nelas.
Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Aquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigar as causas da morte, uma parada cardíaca com, sei lá, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. Um check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, Padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, Padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe.
como a Ângela fez. A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será sim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina, de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje, pode ser num futuro, um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos, é assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer, olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento,
Nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então quando renascem os cabelos, ah meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocada não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse, padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele, todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido, dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado? E você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto.
Mas ontem, Deus, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, né? Ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, né? Senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. E para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco. Enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, né? 2010, 2011. Continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram. E depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui, trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.